Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Enfim, a obra chegou. Falamos do livro na reunião passada, no mês passado, e na segunda-feira o livro Tratado dos Evangelhos chegou. Já se encontra na livraria Castro Alves, aqui, no Irradiação Espírita. O lançamento dessa obra será no dia 2 de abril, que comemora o nosso Chico Xavier, no domingo à tarde, às 5h30. Então, esse trabalho, ele tem o objetivo, como eu disse na reunião passada, que é o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, ler um dos episódios, dos mais de 500 episódios dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, com os comentários segundo a doutrina espírita. Então, a obra vai ser lançada no dia 2. Nós temos poucos exemplares aqui nas livrarias, poucos exemplares, e esperemos que numa próxima edição tenhamos mais exemplares. O preço é promocional, preço de lançamento, e eu espero que os irmãos possam aproveitar esse comentário. Como eu já disse, é uma obra que vai preencher, o que já preenche uma lacuna na literatura espírita. Os 4 evangelhos comentados, segundo o Espiritismo, num único volume. Um trabalho que levou cerca de 15 anos. Toda semana nós publicamos um artigo no Jornal Diário da Manhã, como eu já falei, e ao longo desse tempo a obra foi se construindo. Agora o livro está pronto. O livro está pronto, o livro existe, a literatura espírita, e nós ganhamos com isso. Eu vou ter que ler, uma coisa é escrever, agora eu vou ter que ler como leitor, como qualquer leitor, né? Vencer a tentação de ler o livro sem querer fazer correções, sem querer pensar se poderia ter escrito diferente, ou seja, ler a obra como um leitor. Eu quero aqui agradecer a Gráfica Viena, de Santa Cruz do Rio Pardo, do interior de São Paulo, que fez esse belíssimo trabalho. Esse belíssimo trabalho. A Gráfica Viena, seus diretores, todos os funcionários, os que trabalharam na oficina, realizaram um trabalho de grande de grande arte, trabalho de arte. Transformou a impressão, a simples impressão de um livro, num trabalho de arte. Então, que bom que Jesus nos dá esse presente. Então, a Gráfica Viena, de Santa Cruz, do Rio Pardo, que publica obras da Federação Espírita, imprime, né, obras da Federação Espírita Brasileira, imprime livros de outras editoras espíritas, agora está imprimindo o livro da editora Culturas. Não é? Marilei, você quer falar alguma coisa? Quer? Não? Vem cá falar alguma coisa. Eu vou pedir para a Marilei falar, porque ela fez a introdução do livro, explicando o livro tem o prefácio, tem a apresentação, o prefácio que foi feito pelo Dr. César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, a apresentação da dona Messia Aguiar, que é a presidente da Academia Espírita de Letras, e a introdução da obra foi feita pela Marilei, ela que explica a obra até melhor do que eu. Não é? Então, eu vou querer também que ela fale um pouco do livro, que ela organizou e fez a introdução. Depois eu volto. Boa noite a todos. Bom, me pegou de surpresa? É um prazer muito grande falar a respeito. Obrigado pela oportunidade, né? Falar sobre Jesus é sempre muito bom e é uma grata satisfação
ver que esse livro ficou pronto. E já que ele me deu a palavra, então, vou falar que esse homem ficou quase 20 anos ali dentro daquele escritório, nos horários que eram possíveis, compondo essa obra. Chorou várias vezes. Achou que eu ia falar do livro, né? Eu vou falar de você. Chorou várias vezes de emoção cada vez que terminava um capítulo. E nossos filhos acompanharam, né, tudo isso e foram crescendo e vendo o pai escrever. A atmosfera lá de casa sempre era assim bastante visível, né? Quando alguém ia lá, falava, nossa, que vibração boa, e não queria ir embora, era a vibração da espiritualidade ali, protegendo esse trabalho. É uma obra única, todos os capítulos são escritos com o máximo de rigor gramatical. Emílio escreve muito bem, ele é muito exigente. Ele corrigiu as minhas 2 teses de doutorado. Então, ele é muito rigoroso com o que escreve, mas a linguagem dele, além de ser uma linguagem clássica, é possível sentir o amor dele por Jesus em cada linha. Então, a gente percebe que esse livro, e depois que ele ficou pronto, mais coisas boas continuaram acontecendo na nossa vida, né? Alguns sonhos que estávamos esperando para serem realizados, de repente começaram a se realizar. Não quero tornar um livro um amuleto sagrado, não, mesmo porque não é essa a ideia. Mas eu penso que um livro como esse, o Tratado dos Evangelhos, fazer parte do culto do lar, pode trazer muitas bênçãos, assim como trouxe para nós. Então, eu espero que vocês tenham a satisfação de ler essa obra o mais rápido possível, para sentir esse amor que Jesus tem por nós. Muito obrigada. Aí leia a introdução lá, que foi eu que fiz. Na introdução, ela comenta um pouco sobre cada capítulo, são 12 capítulos. A Marisei fez o doutorado em Ciências da Religião, ela tem doutorado nessa área. Então, ninguém melhor do que ela para fazer a introdução desse trabalho. Ela também analisou, corrigiu esse trabalho, e esse trabalho passou por várias revisões também. Eu quero agradecer também ao Dr. César, que prefaciou, leu esse livro em uma semana. Em uma semana. Mandei os originais para ele, enviei, e em uma semana ele leu uma obra de 800 páginas para fazer o prefácio. Muito criterioso, estudioso do Novo Testamento, com várias obras publicadas. César Perry, ou Perry, quem queira. Então, meus irmãos, é um ótimo presente para os nossos lares. E vamos aproveitar para falar a respeito de um tema interessante, que é a necessidade da sintonia superior, que a leitura nos favorece. Nós estamos a entrar em novos anos, anos de desafios, anos desafiadores pós-pandemia. E, diante desses anos que nos esperam, que nos aguardam, precisamos de algumas estratégias para mantermos uma sintonia superior. Há uma psicosfera pesada no nosso planeta, em nossas ruas, em nossas cidades. Nunca se necessitou tanto quanto nos dias de hoje de uma elevação espiritual. É necessário um recolhimento espiritual. Buscarmos a essência do Espírito que existe em nós. Saímos um pouco da periferia da materialidade, saímos um pouco das exigências do mundo material. Não abandoná-las, mas diminuir um pouco dessas preocupações. Lembrando que Jesus disse a Marta, irmã de Maria: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma. Maria escolheu a melhor parte, porque Maria preferiu estar ali ouvindo Jesus do que estar se preocupando com os afazeres domésticos. Porque os afazeres domésticos, as exigências do mundo material, como disse a nossa irmã Aurelene, através da
do comentário do Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizendo as angústias das necessidades da vida material. Mas mesmo vivendo um corpo físico, o espírito pode viver como espírito. Mesmo vivendo as angústias das necessidades, o espírito pode experimentar angústias superiores, e não as angústias carnais, as angústias espirituais, angústias que Jesus experimentou. Então precisamos organizar de algum modo as nossas vidas, e um trabalho como esse nos ajuda, tanto que eu disse, eu vou ter que ler. Uma coisa é escrever, uma coisa é construir uma casa, outra coisa é morar na casa, desfrutar da casa. Então agora chegou a hora de morar na casa, desfrutar a casa, porque agora passou o tempo de construí-la. Precisamos buscar a nossa verdadeira essência. Nós não somos os nossos corpos, nós somos espíritos que estamos temporariamente em corpos. Espíritos que pensam. E como já dizia o professor Randaz, precisamos sintonizar com consciências que amam, porque nós somos consciências que amam. Cada um de nós deveríamos dizer, eu sou uma consciência que ama. Eu sou uma consciência que ama. E eu necessito sintonizar com uma consciência que ama. Os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, sintonizarmos com consciência ou com consciências que amam. Para quê? Para que através dessa sintonia nós elevemos o nosso padrão vibratório para suportarmos essa depressão coletiva. A Marisei disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse, em 1930 tivemos a depressão mundial. Se não tomarmos cuidado, teremos uma depressão de 2030, uma depressão coletiva. As pessoas andam muito nervosas, com angústias, amarguras. O indivíduo se cansa o dia inteiro sem ter feito nada e chega ao final do dia, ele está cansado e ele não sabe por que está cansado ou cansada diante daquele dia, daquele peso. O trânsito com muita dificuldade. O ambiente de trabalho, cada colega trazendo os seus desafios, as suas feridas abertas ainda. As perdas de entes queridos, ou seja, nós precisamos de um recolhimento espiritual. Precisamos, nesse exato momento, valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. É uma necessidade do espírito buscar a sua verdadeira essência. E um ponto que nós temos que destacar. Primeiro ponto, evitar mágoas. O perdão, a liberdade do perdão. A liberdade que só o perdão pode nos conceder. Não só o perdão ao outro, mas o perdão em relação a nós mesmos, em relação ao nosso passado. Ah, porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Podia, mas não fez. O importante é daqui para frente. Podemos corrigir o passado? Podemos corrigir o passado. Perdoando, dando novas oportunidades aos outros. Não se muda o passado, mas se corrige o passado. Mudando o presente, renovando o presente. Então, a leitura é um ponto fundamental. O perdão é um ponto fundamental. O auto-perdão. E outro ponto fundamental, buscar objetivos superiores. Fazer trabalhos superiores. Ainda que seja um trabalho simples, mas com superioridade. Varra a casa, mas cada varrida de casa, ali tem que ter amor. Limpe o objeto, limpe o armário, mas que não seja uma limpeza periférica, externa, mas uma limpeza que vem da alma. Quando se limpa o armário com amor, não está sendo feita apenas uma limpeza energética, física, mas uma limpeza espiritual. Em tudo que fizermos, passou pela rua, no carro, pense assim, que eu, ao passar por essa rua, dirigindo, ou nesse ônibus,
que a minha energia de amor possa envolver toda essa avenida, todo esse beco, toda essa rua. Ou seja, por onde passarmos, possamos derramar a luz do amor. Porque esse foi o grande objetivo do nosso Mestre Jesus. Ninguém amou tanto, e ninguém pensou tanto, e ninguém falou tanto em amor quanto Jesus. E o amor em relação ao nosso Pai Celeste, essa potência que trabalha até os dias de hoje. É evidente que através da boa leitura, através do perdão e do trabalho, nós podemos ir mais além, construindo uma vida moral através da oração. Construindo uma vida moral através da oração. A conversa sincera com Deus e com as nossas próprias consciências. A vida moral, o mundo da moral, é algo que está envolvendo as nossas consciências. Nós vivemos um mundo físico, agora com o mundo virtual, o mundo da internet, mas nós temos que conviver e viver o mundo moral. O mundo da moral. É o mundo da consciência. É o mundo da virtude. É o mundo do amor. É o mundo da compaixão. É o mundo da certeza, perseverança e da fé. O mundo da moral é o mundo íntimo de cada um de nós. E precisamos dessa reflexão, de introjetarmos essas energias para nós mesmos. E aí vamos vencer todos os medos, inclusive o medo da morte. Quando nós entramos em sintonia com os nossos espíritos, não temos medo de nada, muito menos da morte. Nós tiramos de letra a morte, tiramos de letra qualquer tipo de medo, porque o espírito está voltado para si, está se construindo, está se renovando, está se resolvendo em todos os aspectos. Então, meus irmãos, é um momento de reflexão, de otimismo, de vigilância e de observação. Observemos as nossas reações. Observemos em nosso derredor. Mas não tenhamos medo. Jesus é o nosso pastor, é o nosso guia. Ele é o diretor espiritual desse planeta. Deus deu, o nosso Pai deu a Ele a responsabilidade de cuidar desse aprisco. Eu achei muito interessante o que a Cristina, que fez a capa, colocar na primeira página do livro essa imagem de Jesus com a ovelhinha. Uma imagem doce, né? Doce para um estudo que não é tão doce. Não é estudo muito racional, mas eu gostei muito disso aqui, porque em busca desse Jesus meigo, desse Jesus doce, desse bom pastor, que todos nós estamos aqui nesse planeta. Ele dirige esse planeta, coordena, ele nos conhece a todos, assim como um diretor de uma escola conhece todos os seus alunos. Então, meus irmãos, não tenhamos medo, deixemos para trás as amarguras, as angústias, inclusive do sofrimento, a dor que ninguém gosta, a doença que ninguém gosta. Isso serve para purificar o espírito. Não olhemos a enfermidade como uma maldição, um castigo, mas como uma oportunidade para pensarmos menos no físico e mais no espiritual. Muitas vezes a enfermidade enfraquece o físico, enfraquece as energias do corpo para fortalecer as energias do espírito. Vendo um documentário do Randans, um grande psicólogo, muito querido por muitas pessoas, inclusive uma vez eu mandei um e-mail para o nosso querido Divaldo Franco, e ele respondeu dizendo: eu amo Randaz. Ele diz o seguinte: ele sofreu um AVC, um derrame, e ficou paralítico do lado direito. Aos poucos ele voltou a falar e voltou a se mover. E ele dizendo assim: eu não desejo o AVC para ninguém, mas eu desejo as bênçãos que um AVC pode causar nas pessoas. Porque a partir dali, ele passou a ter uma vida íntima mais intensa.
Ele já não tocava violoncelo, ele já não jogava golfe, ele já não viajava. Ele disse que passou a vida inteira viajando. Agora ele disse, agora chega de aviões. Eu quero viver aqui, nesse lugar, numa das ilhas do Havaí, para pensar, refletir, fazer o recolhimento espiritual e se preparar para voltar para casa. E no final desse documentário que está na Netflix, ele diz, ajudemos-nos uns aos outros a voltarmos para casa. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa nos espera no plano espiritual. E aqui, isso aqui não é a nossa verdadeira vestimenta. A nossa verdadeira vestimenta está dentro dessa indumentária corporal. Nós somos espíritos nesses corpos, e não corpos em espíritos. Então ele diz, eu achei interessante isso, eu não desejo o AVC para ninguém, mas eu desejo as bênçãos que o AVC causou em mim. A graça, a purificação, a renovação do espírito, a conquista da alma, o descobrimento do mundo interior, a iluminação do mundo da moral. Então desejo a todos uma ótima noite. Tenhamos a oportunidade de pensar numa consciência que ama o nosso mestre, a consciência que mais amou, e sintonizemos com ela, com boas leituras, com essa terapia do auto-perdão, com a oração e principalmente com o amor em tudo que fizermos. Muita paz a todos.